calvinismo, predestinação, eleição, tulip, teologia reformada, o que todas essas palavras têm em comum? Elas são frequentemente usadas para falar sobre a doutrina de um homem, João Calvino. Genebra, século XVI, a cidade está em disputas. De um lado, autoridades resistem a mudanças, de outro, um refugiado francês, de saúde frágil, mas mente afiada, desafia tudo e todos com suas ideias, que podemos dizer que podem ser revolucionárias, mas diferente de qualquer revolução, onde líderes se armam e procuram guerra, ele não empunha uma espada, mas suas palavras são suas armas, que moldam uma nova maneira de viver a fé. João Calvino. Se você acha que a reforma protestante foi apenas Lutero pregando suas 95 teses, prepare-se para descobrir uma história que vai muito além disso. Calvino não apenas reformou a religião de uma cidade, mas ajudou a construir um pensamento que atravessou séculos, influenciando igrejas, governos e até mesmo a economia. Hoje suas ideias ainda ecoam nas discussões sobre teologia, liberdade e sociedade. Como um único homem cheio do poder do Espírito Santo pode mudar civilizações? É isso que você vai descobrir neste vídeo. Olá, eu sou Henrique Cruz, bem-vindo ao canal Pistelólogos. No vídeo de hoje vamos mergulhar na vida e no legado de João Calvino, entendendo suas lutas, ensinamentos e o impacto duradouro que ele deixou. Então, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nada. Acompanhe cada detalhe porque entender Calvino é entender como a fé pode transformar não apenas indivíduos, mas civilizações inteiras. Você está pronto para essa viagem pela história da Igreja Cristã? Então, vamos para o vídeo. O João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509 na cidade de Noyon, ao norte da França. Desde muito jovem, ele demonstrou uma mente brilhante para os estudos, se destacando entre seus colegas por sua inteligência e disciplina. Seu pai, Gerard Calvin, era um influente administrador eclesiástico, e isso garantiu que o jovem Calvino tivesse acesso a uma educação de alto nível. Inicialmente, seu pai queria que ele seguisse a carreira religiosa, mas logo mudou de ideia e enviou Calvino para estudar direito. No entanto, a paixão de Calvino estava na leitura e interpretação das Escrituras, o que logo o levou a abandonar o direito para se aprofundar na teologia. Foi durante seus estudos que Calvino teve contato com as ideias da Reforma Protestante, um movimento religioso que estava mudando a Europa do século XVI. Os reformadores, como Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, questionavam os dogmas e práticas da Igreja Católica e pregavam um retorno às Escrituras como a única regra de fé e prática. Temos um vídeo aqui no canal falando a respeito de Lutero e contando parte do que foi a Reforma Protestante. Vou deixar no card aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Calvino foi profundamente influenciado por essas ideias e acabou abraçando o protestantismo. No entanto, essa decisão teve consequências sérias, pois na França os protestantes eram perseguidos. Para escapar dessa perseguição, ele precisou deixar o seu país e encontrou refúgio na cidade de Genebra, na Suíça. Genebra foi o lugar onde Calvino desenvolveu e colocou em prática suas ideias teológicas. Convidado por Guilherme Farel para ajudar na reforma religiosa da cidade, ele estabeleceu uma série de mudanças que influenciaram não apenas a vida espiritual, mas também a política e a cultura local. Seu sistema de organização da igreja enfatizava a soberania de Deus e a necessidade de uma vida disciplinada e o ensino rigoroso das Escrituras. Ele também insistia na educação cristã para todas as pessoas, o que levou à criação de escolas e instituições de ensino como a Escola Primária de Genebra, conhecida também como College Calvin, e a Academia de Genebra. Em Genebra, Calvino desenvolveu uma das obras mais importantes para a teologia cristã protestante, As Institutas da Religião Cristã, publicada pela primeira vez em 1536, quando ele ainda tinha apenas 27 anos. O livro era um guia sistemático para compreender a fé reformada
e foi sendo ampliado ao longo dos anos. Nele, Calvino expõe sua doutrina sobre Deus, a salvação, a igreja e a vida cristã. Sua teologia ficou conhecida como calvinismo, e um de seus pontos centrais é a doutrina da predestinação. Inspirado em Santo Agostinho, Calvino ensina que Deus, em sua soberania, escolhe aqueles que serão salvos. O impacto de Calvino foi imenso. Sua influência e doutrina se espalhou por diversos países, incluindo França, Holanda, Escócia e Inglaterra. Seus ensinamentos moldaram a teologia de inúmeras igrejas reformadas e contribuíram para o desenvolvimento do protestantismo ao redor do mundo. O sistema de governo da igreja proposto por ele, baseado na participação dos presbíteros, inspirou, por exemplo, a formação das igrejas presbiterianas. Apesar de ser uma figura respeitada, Calvino também enfrentou muitas críticas e controvérsias. Seu rigor na aplicação das leis religiosas em Genebra levou a conflitos e teve opositores que discordavam de suas doutrinas e de sua maneira de governar a cidade. Um dos episódios mais polêmicos de sua vida foi a execução de Miguel Serveto, um teólogo espanhol que negava a doutrina da Trindade. Serveto foi condenado por heresia e queimado na fogueira em Genebra, um evento que gerou debates sobre o papel da igreja na punição de dissidentes. Mesmo assim, Calvino continuou seu trabalho até o fim da vida. Ele faleceu em 27 de maio de 1564, aos 54 anos, deixando um legado teológico que continua a influenciar milhões de cristãos. Suas ideias ajudaram a moldar não apenas a religião, mas também aspectos da cultura ocidental, como a ética do trabalho e a organização política. Até hoje, o pensamento de Calvino é estudado e debatido. Suas contribuições para a teologia reformada são imensas. A sua influência se reflete em diversas denominações cristãs ao redor do mundo. Ele foi um homem que, apesar das dificuldades e oposições, dedicou a sua vida à pregação da fé cristã e à busca por uma compreensão mais profunda das Escrituras. A liderança de João Calvino em Genebra foi marcada por desafios e oposição, tornando sua missão um verdadeiro teste de perseverança. Ao chegar à cidade, ele se deparou com um ambiente de tensão política e religiosa, onde não apenas as autoridades locais, mas também muitos cidadãos resistiam às suas propostas. Calvino defendia uma vida cristã disciplinada, baseada no princípio das Escrituras, e isso incomodava aqueles que estavam acostumados a um estilo de vida mais permissivo e libertino. Seu rigor na aplicação das doutrinas reformadas encontrou forte oposição de grupos que queriam que a cidade fosse conduzida segundo suas ideias. Em um primeiro momento, ele chegou a ser expulso de Genebra, mas anos depois foi chamado de volta, já que sua ausência resultou em um declínio da ordem pública e da estrutura religiosa que havia começado a implementar. Ao retornar, Calvino deu continuidade ao seu trabalho e estabeleceu uma série de reformas que moldaram o futuro de Genebra. Sua visão não se limitava a reformar a teologia ou o culto religioso, mas abrangia toda a estrutura da sociedade. Ele acreditava que uma cidade deveria ser governada conforme os princípios bíblicos e que a moralidade deveria ser regulamentada para garantir uma comunidade justa e piedosa. Sob sua direção foram estabelecidas regras rígidas sobre comportamento, vestimenta, diversões públicas e até mesmo a forma como os cultos deveriam ser conduzidos ou feitos. A disciplina na vida cristã era um dos pilares de sua liderança, e ele não hesitava em tomar medidas firmes para garantir que as leis eclesiásticas fossem seguidas. Calvino também teve um papel fundamental na organização da Igreja Reformada em Genebra. Ele estabeleceu um sistema de governo eclesiástico baseado na participação de pastores, doutores, anciãos, presbíteros e diáconos, o que daria origem ao modelo presbiteriano de administração eclesiástica. Essa estrutura ajudava a manter a ordem dentro da igreja e garantir que os ensinamentos reformados
fossem preservados. Além disso, ele acreditava na importância do ensino e da instrução, tanto teológica quanto geral. Por isso, incentivou fortemente a educação e fundou a Academia de Genebra, uma instituição que se tornaria um centro de aprendizado e influência para líderes reformados e protestantes de toda a Europa. A transformação de Genebra sob a liderança de Calvino foi tão profunda que a cidade passou a ser vista como um refúgio seguro para protestantes perseguidos de várias partes do continente. Reformadores e estudiosos, fugindo da perseguição religiosa em seus países, encontraram em Genebra um lugar onde podiam estudar, ensinar e praticar a sua fé livremente. Isso fez da cidade um ponto de referência para o movimento reformado, que dali se espalhou para outras regiões, como França, Holanda, Escócia e Inglaterra. O impacto de suas ideias foi tão grande que até hoje muitas igrejas seguem os princípios estabelecidos por ele. Embora sua liderança tenha sido marcada por críticas e polêmicas, não há como negar o legado que Calvino deixou. Sua influência não moldou não apenas a teologia reformada, mas também a maneira como a igreja se organiza e se relaciona com a sociedade. Ele via a fé cristã não como algo restrito ao culto, mas como um princípio que deveria guiar todos os aspectos da vida. Seu desejo de construir uma sociedade estruturada sob valores bíblicos fez de Genebra um exemplo de cidade protestante reformada, cujo impacto atravessou séculos e continua a ser estudado e discutido até os dias de hoje. O impacto de João Calvino foi muito além dos limites de Genebra. Seus ensinamentos deram origem ao calvinismo, um movimento reformado que influenciou profundamente diversos países, como os já citados, Holanda, Escócia, França, Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos. As doutrinas calvinistas, com sua ênfase na soberania absoluta de Deus, na predestinação e na centralidade das Escrituras, moldaram não apenas a teologia de inúmeras igrejas, mas também as estruturas sociais, econômicas e políticas de muitos países. O calvinismo influenciou o desenvolvimento do capitalismo moderno ao reforçar a ética do trabalho e a responsabilidade individual e a ideia de que o sucesso material poderia ser visto como uma evidência da bênção divina, desde que alcançado por meios justos e honestos. Calvino acreditava firmemente que toda a vida deveria ser vivida para a glória de Deus, e isso levou muitos dos seus seguidores a buscarem a excelência em suas profissões e um compromisso sério com a responsabilidade social. A ideia de vocação ganhou um novo significado dentro do pensamento reformado. Não era apenas o clero que servia a Deus, mas também os trabalhadores comuns que deveriam desempenhar suas funções com diligência e integridade, considerando seu ofício como um chamado divino. Essa visão ajudou a formar a base do que ficou conhecido como ética protestante, conceito posteriormente estudado e popularizado pelo sociólogo Max Weber, que enxergava a influência calvinista na formação das sociedades capitalistas do Ocidente. Temos um vídeo aqui no canal também que fala sobre a influência do cristianismo no Ocidente, principalmente na questão capitalista. Vou deixar aqui no card e no link aqui embaixo também. Continuando. A influência do pensamento de Calvino também pode ser vista no desenvolvimento da democracia moderna. Muitos grupos calvinistas defendiam a ideia de que nenhum governante possuía autoridade absoluta, pois toda autoridade era dada por Deus e deveria ser exercida de maneira justa. Esse pensamento levou a maior participação popular nos governos e incentivou movimentos de resistência contra tiranias. Nos Países Baixos, por exemplo, as ideias reformadas ajudaram a impulsionar a luta pela independência contra o domínio espanhol, enquanto na Inglaterra e na Escócia influenciaram a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Nos Estados Unidos, os puritanos, que seguiram os ensinamentos calvinistas,
ajudaram a moldar a ideia de um governo baseado em contratos sociais e na responsabilidade moral dos líderes. Mesmo nos dias de hoje, o impacto de Calvino continua presente em diversas áreas do pensamento teológico, político e econômico. Suas doutrinas continuam sendo discutidas, estudadas e seguidas por muitas igrejas reformadas ao redor do mundo. Seu legado transcendeu o tempo, deixando marcas profundas na história da humanidade, seja na teologia, na educação, na economia ou nos princípios democráticos de muitos países. Dessa forma, o calvinismo não se tornou apenas um sistema religioso, mas uma influência viva que continua a moldar a sociedade e indivíduos em diferentes contextos e épocas. Mesmo após a sua morte em 1564, o legado de Calvino continuou a crescer e moldar o pensamento religioso, político e social em diversas partes do mundo. Seu pensamento ajudou a formar a base do puritanismo, um movimento que levou a sérias transformações nas sociedades europeia e americana. Os puritanos, fortemente influenciados por suas ideias, enfatizavam a vida piedosa e a disciplina rigorosa e pela busca pela pureza na adoração e na sociedade. Isso levou a romper com tradições religiosas que consideravam corruptas, resultando na migração de muitos para o Novo Mundo, as Américas, onde contribuíram para a formação da identidade religiosa e cultural dos Estados Unidos. Além da religião, suas ideias tiveram impacto direto em revoluções políticas que buscavam maior liberdade religiosa e governamental. A ênfase calvinista na soberania de Deus e na responsabilidade moral dos governantes encorajou a resistência contra o absolutismo monárquico e incentivou a formação de governos mais representativos. A Revolução Inglesa do século XVII, liderada pelos puritanos, e a Revolução Americana do século XVIII são exemplos claros da influência de sua teologia na luta pela liberdade e pela autonomia política. Sua doutrina também inspirou movimentos reformistas na Holanda e Escócia, onde figuras como John Knox adotaram suas ideias para estabelecer uma sociedade estruturada em princípios bíblicos. A influência de Calvino não se limitou à política e à religião. Seu pensamento econômico, particularmente sua visão sobre a ética do trabalho, ajudou a moldar o que mais tarde foi chamado de espírito do capitalismo por estudiosos como Max Weber. Um conceito de que o trabalho é uma vocação divina incentivou a busca pela excelência profissional e pelo progresso econômico, criando sociedades que valorizavam a disciplina, a responsabilidade e a meritocracia. O impacto desse pensamento pode ser observado na ascensão de economias como a holandesa e a britânica, que prosperaram sob a influência calvinista. Outro aspecto marcante do legado de Calvino é a sua contribuição para a educação. Ele acreditava que todos deveriam ter acesso ao conhecimento para compreender melhor a Bíblia e viver de acordo com os princípios cristãos. Essa convicção levou à fundação de escolas e universidades, muitas das quais permanecem até hoje como centros de excelência acadêmica. A Academia de Genebra, fundada sob sua influência, se tornou um modelo para instituições educacionais reformadas ao redor do mundo, promovendo uma educação teológica e secular de alto nível. Hoje suas ideias ainda são estudadas, debatidas e aplicadas em diversas áreas do conhecimento. O pensamento calvinista continua a influenciar teólogos, historiadores, economistas e políticos, provando que um simples refugiado francês conseguiu transformar o mundo com a sua fé e sua caneta. Seu conceito de vocação cristã continua a inspirar inúmeras pessoas a verem suas profissões e atividades diárias como parte de um chamado divino, promovendo o trabalho com excelência e propósito. Sua ênfase na educação e na formação teológica de qualidade influenciou a criação de universidades e seminários ao redor do mundo, muitos dos quais
seguem até hoje transmitindo seu legado. João Calvino não foi apenas um teólogo, ele foi um arquiteto de uma nova maneira de pensar sobre Deus, a sociedade e o papel do cristão no mundo. Mas também nos mostra que mesmo homens usados por Deus e que influenciaram praticamente o mundo como conhecemos hoje, podem falhar. Calvino experimentou o mais amargo de sua doutrina, a depravação total do homem. Assim como todos os homens pecadores, Calvino não escapou de seu legado adâmico. Calvino, como filho de Adão, também pecou e consentiu com a execução de Miguel Serveto. Com isso, Calvino nos ensina que jamais devemos levar como perfeitos os homens do passado. Por mais piedosos que sejam, eles ainda erraram, assim como todos nós erramos. A história de Calvino mostra que os nossos olhos devem focar no único e perfeito homem, Jesus. Os homens erram, mas Deus, em sua soberania, transcende esse erro e faz com que esses homens impactem o mundo com sua piedade e devoção. O impacto de Calvino e seu legado transcende sua época e continua moldando sociedades, levando milhões de pessoas a refletirem sobre a soberania divina, a responsabilidade humana e a integração da fé com todas as áreas da vida. Dessa forma, sua influência permanece viva, atravessando séculos e fronteiras, reafirmando a força de suas convicções e a profundidade de seu legado. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você achou interessante, compartilhe com os outros para que mais pessoas conheçam a história de João Calvino e seu impacto duradouro no mundo. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia Calvino ou se esse vídeo te ajudou a ter uma nova perspectiva sobre esse gigante da fé. Não deixe de conferir o próximo vídeo que vai estar aparecendo para você aí na tela. Tá bom? Te espero lá. Até a próxima. Falou, falou e falou!